inventou uma doença para impedir que Danilo desmarque o casamento com ela. E o Paspalho, como sempre, acreditou na vilã. Porém, essa atitude de Danilo pode sair caro, não só para ele, mas também para Aninha, que, decepcionada, chorará suas pitangas nos braços de Sebastian. Tudo acontece quando Danilo marca um encontro com Aninha. Ele fica feliz de Aninha ter aceitado ir ao encontro para poderem conversar. Eu fico feliz que tenha vindo, Aninha. Aninha, séria, vai direto ao ponto. Danilo, eu quero saber. Cumpriu a sua promessa? Desmarcou o seu casamento com a Olga? Ele fica quieto por alguns segundos e olha a Aninha com um certo incômodo. Ela percebe e pergunta: por que está me olhando dessa maneira? Ele, receoso, responde: eu tentei falar com a Olga, mas não consegui. Aninha retruca: não conseguiu? Danilo, atrapalhado, tenta se justificar. É que eu fui na casa dela diversas vezes para desmarcar o casamento, só que eu não pude. Aninha não crê no que ouve e Danilo continua sua explicação. A Olga está doente, de cama, e toda vez que eu entrava no assunto do casamento, parecia que ela piorava. Aninha questiona com atenção e depois questiona. E o que você vai fazer? Vai tentar conversar com ela até o dia do casamento? Vai desmarcar o casamento no altar? Danilo responde que só está esperando Olga melhorar um pouco e Aninha pergunta qual é a doença de Olga. Danilo gagueja. Eu não sei. Ela está fazendo uns exames e daqui a pouco eu saberei. Olha, Aninha, a única coisa que eu preciso de você é um pouco de paciência. Aninha não engole o papo de Danilo, mas ele insiste. Tudo o que eu falei, tudo o que eu disse quando eu abri meu coração para você era verdade. É você que eu quero. Aninha então olha para os olhos de Danilo e diz: depois de tudo que aconteceu entre nós, depois de tudo que você me fez, eu não consigo mais confiar em você. Eu preciso que prove que esteja falando a verdade. Danilo se revolta. Você sempre me acusa. O que foi que eu fiz? Antes que Aninha possa responder, Danilo admite que errou algumas vezes no passado e cita para Aninha sobre o primeiro beijo deles, que ele estava mal intencionado mesmo. Aninha fala: você sabe que não foi só isso. Danilo responde: pois então, diga, vamos pôr tudo em pratos limpos. Aninha se recusa e deixa bem claro a Danilo que só volta a falar com ele quando por fim, de uma vez por todas, em seu noivado com Olga. Ela ainda fala: eu não sei se eu posso confiar em você. Danilo revida: claro que pode. Aninha responde enfática: pois então prove, desmarque o casamento. Ela faz sua exigência e ameaça ir embora, mas Danilo a segura pelo braço e diz: olha, eu falo com a Olga, não passa de amanhã. Amanhã eu desmarco esse casamento. Aninha então fala: então amanhã nos encontraremos. E na igreja. Ela caminha em direção ao seu carro e Danilo pede que ela não vá embora triste com ele e pede um beijo. Aninha encara seus olhos azuis em Danilo e com firmeza diz: beijo? Só depois que desmarcar seu casamento com a Olga. Ela vai embora e deixa Danilo sozinho. Mais tarde, já em sua casa, Aninha está em seu quarto e Mocinha, notando que Aninha não está bem, conversa com ela. Pelo jeito, a conversa com o Danilo não foi do jeito que você esperava. Aninha responde: ele disse que a Olga está doente e que ele não pode falar com ela. Mocinha então conta algo que descobriu. Bom, então eu tenho que confessar. Eu já estou bancando a mexeriqueira. Como a irmã da Olga, a Cássia, está ficando amiga da Bernadette, eu arrumei um pretexto e fui até a casa dela para especular, ver o que está acontecendo. Aninha ouve atentamente e com os olhos arregalados pergunta: mas então, a Olga está mesmo doente? Dona Mocinha responde: parece que doente ela está, mas os preparativos para o casamento continuam a todo vapor. Aninha pergunta para a Mocinha se ela tem certeza mesmo disso, e a pretendente do Margarido continua:
E o pior, o Danilo estava lá no quarto dela, ajudando nos preparativos. Aninha fica surpresa com o que ouve e pede: "Pois então eu quero que investigue e descubra tudo o que está acontecendo. Tudo! Eu quero saber se o Danilo está me enganando outra vez." Uns dias se passam e Danilo está conversando com Guilherme em seu quarto no hotel. Ele diz ao advogado que não consegue acabar com o casamento com Olga, porque diz que Olga força muito a barra e até ameaçou se jogar da janela. Guilherme avisa: "Danilo, a Aninha não vai esperar muito tempo, hein?" Danilo ouve as palavras do seu amigo com preocupação, mas diz que precisa esperar Olga melhorar, porque tem receio que ela possa piorar com a notícia do fim do casamento. Enquanto isso, o sem-vergonha do Sebastian vai até a casa de Aninha levar flores para ela. Ela o recebe em sua sala, agradece as flores e diz: "A casa está cheia de flores, graças a você." O conquistador barato fala: "É o mínimo que posso fazer para expressar minha admiração." Aninha agradece Sebastian e fala: "Mas eu não devia falar tão francamente. As mulheres não costumam expor seus sentimentos." Sebastian responde: "Mas você não é uma mulher comum, Ana." Os dois sentam no sofá e Aninha diz a Sebastian que sabe que homens como ele, quando visitam uma mulher, uma viúva como ela, é porque quer expressar sua admiração e porque também tem um certo interesse. Sebastian ouve com atenção e depois fala, se aproximando cada vez mais dela: "Eu não vou negar, Aninha. Desde a primeira vez que te vi, eu nunca mais consegui pensar em outra coisa, a não ser no brilho dos seus olhos." Aninha se esquiva da investida do sem-vergonha e se levanta do sofá. Ela rebate: "Mas eu ainda não me sinto, ainda livre. Acho que compreende, não?" Sebastian comenta: "É aquele rapaz? Aquele que encontrei aqui?" Aninha confessa: "Eu ainda tenho um assunto para resolver com ele." Sebastian questiona: "Vocês têm um compromisso?" Aninha fala que talvez o compromisso nunca exista, mas diz que amou muito Danilo no passado, que ele fez muitas promessas a ela e que agora estão conversando novamente. "Mas eu ainda tenho motivos para não confiar nele." Sebastian, seguro de si, retruca: Eu sei, ele está noivo, não é? Ouvi dizer. E também está com o casamento marcado." Aninha, cabisbaixa, apenas diz: "Pois é." Sebastian, então, faz todo um discurso típico de cafajeste. Diz que odeia homens que fazem promessas apenas para se aproveitar das mulheres. Ele caminha pela sala enquanto fala com Aninha. Depois se posiciona por trás dela e pega em seu braço. Ela imediatamente se afasta e pergunta: "Se aproveitar de mim?" O galanteador cínico responde: "Há homens que são assim, Aninha." Ela, subindo um pouco o tom da voz, fala: "Acha que ele quer se aproveitar de mim? Só se aproveitar?" Sebastian faz de tudo para acabar com a imagem de Danilo. Aninha fica abalada ao ouvir as palavras de Sebastian. Ele percebe que seu golpe foi certeiro. Então pega na mão de Aninha e diz: "Ana, eu não queria ferir seus sentimentos. Eu entendo que você não esteja aberta para aceitar meu carinho, mas pelo menos me aceite como amigo. Vou estar sempre aqui ao seu lado e quem sabe um dia você possa corresponder aos meus sentimentos." Aninha fica sem jeito e Sebastian logo em seguida vai embora. Enquanto isso, Bárbara vai até a casa de Olga para tirar a medida do dedo dela para encomendar as alianças de casamento. Olga fica toda feliz achando que é Danilo quem está preparando as alianças do casório e diz que dessa vez o casamento finalmente vai acontecer. Sem perder tempo, Bárbara e Estelinha vão até a joalheria para fazer a encomenda. Olga, crente que agora realmente vai se casar com Danilo, vai até a fábrica de chocolate encomendar o bolo da festa. Margarido vai até a casa de Aninha e conta para a dona Mocinha que Olga foi escolher o bolo e que realmente parece que dessa vez Danilo não irá desistir. Dona Mocinha sobe correndo no quarto de Aninha para lhe fazer a fofoca. "Aninha! Aninha!" Aninha se assusta.
Nossa, dona Mocinha entrou como um furacão. Mocinha conta desesperada. A Olga foi na fábrica encomendar o bolo do casamento. O casamento dela com o Danilo vai sair por esses dias. Aninha ouve com espanto e com os olhos arregalados, já que achava que Danilo ia terminar tudo, mas se decepciona ao ouvir as palavras de Mocinha, que continua e diz: o Danilo fica dizendo que vai desmarcar esse casamento, mas já está encomendando o bolo. Eu sinto tanto, Aninha, mas eu acho que ele está te enganando outra vez. Aninha ouve atônita e não acredita que Danilo vai se casar com Olga. Mocinha fala brava: se eu fosse você, eu nunca mais olhava nas fuças desse Danilo. Aninha, esperançosa, retruca: espera, pode haver alguma explicação. Mocinha responde: ah, explicação. Você está sendo otimista demais, não é? Aninha explica: ele reconheceu que marcou o casamento e não conseguiu desmarcar porque a Olga está doente. Dona Mocinha, impaciente, diz que tudo isso, essa história da doença de Olga, é conversa para boi dormir. Aninha insiste: Dona Mocinha, o bolo, a festa, quem faz é a família da noiva. Se o Danilo não conseguiu desmarcar, é normal que a família continue com os preparativos. Mocinha pergunta: vai esperar ele entrar às gargalhadas na igreja, rindo de você outra vez? Aninha, séria, responde: não, rir de mim nunca. Como saber se ele está dizendo a verdade? Eu estarei sendo injusta? Mas como saber se ele vai casar ou não? Como? Mocinha diz que não entende de casamentos e Aninha então tem a ideia de ir até o sítio pedir conselhos para Márcia. Lá, Márcia diz que tem um jeito de saber se Danilo realmente vai desmarcar o casamento ou não. Aninha fica curiosa e quer saber logo que jeito é esse. Márcia fala: o terno do noivo, o noivo que manda fazer. É, noivo decidido a casar, manda fazer terno. E tem mais, as alianças. É o noivo que encomenda as alianças. Aninha gosta das ideias de Márcia. E depois Márcia finaliza: amanhã a gente sai bem cedo, Aninha, e vamos descobrir se ele mandou fazer as alianças. No dia seguinte, as duas primas vão primeiro até o alfaiate e descobrem que Danilo já mandou fazer o terno. Depois, seguem até a joalheria para saber se Danilo encomendou as alianças. E o joalheiro confirma que sim, mas não diz que foi Bárbara quem foi encomendar, fazendo Aninha acreditar que foi realmente Danilo que fez o pedido. Ela fica decepcionada e triste ao conferir as alianças e ver com os próprios olhos o nome de Danilo e Olga gravados. Aninha vai para sua casa e fica inconsolável em seu quarto, enquanto Mocinha e Márcia conversam entre elas sobre o mau caratismo de Danilo. Aninha chora de raiva, se lembra do que aconteceu no passado e da sua promessa de vingança, e diz para ela mesma que agora tudo mudou. Mais tarde, ela vai ao encontro de Danilo na igreja, conforme combinaram em seu último encontro. Danilo chega primeiro, mal sabendo a bomba que irá receber em sua cabeça. Aninha chega e Danilo diz: Aninha, você demorou, hein? Ela responde séria: sim. E você? Como está, Danilo? Danilo percebe que Aninha está estranha e que não está feliz em vê-lo. Ela fala: sim, estou felicíssima. E você, como vai? Danilo confessa que ainda não conseguiu falar com Olga, e Aninha diz que não está preocupada mais com isso. Danilo acha a Aninha estranha e diz a ela: Aninha, o que está acontecendo? Até ontem você estava preocupada, até ameaçou brigar comigo e... Danilo interrompe sua fala e diz que entende, que Aninha por fim entendeu a situação e está sendo mais compreensiva. Ele então vai dar um abraço nela. Ela aceita o chamego e aproveita para dizer no ouvido dele: sim, é claro, a Olga está doente. Você é o noivo dela há 7 anos. Vocês se merecem. Danilo fica chocado e Aninha, se afastando dele, fala: sabe, meu coração tem asas de borboleta e eu preciso ser sincera. Danilo fica espantado com a frieza de Aninha e começa a ficar preocupado. Aninha diz que achou divertido Danilo ter feito a ela tantas promessas, que riu de Danilo imaginando ele tentando terminar tudo com Olga, e que sabendo que Olga está doente, não quer atrapalhar o amor dos dois. E diz na cara de Danilo:
Pra que continuar atrapalhando você e ela se estou tão feliz? E quem está feliz não deve se preocupar com coitados feitos você e a Olga. Danilo começa a ficar nervoso e Aninha, certa que estava sendo enganada, coloca 1001 defeitos no bobão. Embora eu não goste do seu nariz e de suas orelhas espetadas para fora, com tantos homens no mundo, eu fui me prender com um provinciano como você. Eu, que já fui a Paris, vivi em Buenos Aires, conheci homens fortes, bem apanhados. Danilo se enfurece e diz que uma diaba entrou no corpo de Aninha. Depois, Aninha, com toda a sua indiferença com Danilo, diz que foi até divertido reencontrar com ele e reviver os bons tempos. Mas que agora a vida segue, se fazendo de durona e se encontrando com Sebastian logo em seguida. O próximo vídeo, que está aparecendo agora na sua tela, tem mais uma notícia incrível da novela Chocolate com Pimenta. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei para não perder nenhuma novidade da sua novela favorita. Agora clique e assista!